espiritual a todos. E nós estamos também começando aqui, dando continuidade a esse trabalho de todos os domingos que já vem. Acho que eu não tinha nem cabelo branco. Era a dona Maria Luísa também, não, a gente tinha cabelo pretinho. Então estamos no caminho aí há bastante tempo. Espero que Deus permita que a gente fique aí mais uns 40. Hoje nós estamos recebendo a... esqueci. Adriane. Ela lá da Casa do Pão, ela veio nos alimentar, né, com uma mensagem do Evangelho de Jesus. Está tudo ligado aqui, vamos agora também nos ligar à oradora desta manhã, pedindo a Deus, a Jesus, que possa abrir as nossas mentes para compreendermos um pouquinho mais as lições de Jesus, assim elevemos os nossos pensamentos, lembrando sempre a figura extraordinária de Jesus. E rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine nesta manhã, para que possa o nosso espírito, né, acumular um pouco mais de experiência, um pouco mais de entendimento. Assim, Senhor, ouve a nossa prece. Pai bom e generoso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, nossa irmã. Corpo e espírito se encaixaram agora. Vieram junto, porque às vezes a gente deixa ele lá no coberto, né, no lençol de casa, e depois que ele se encaixa em determinado horário. É com alegria que a gente vem à casa do seu grupo, para nós um exemplo de amor, né? O tema que a gente escolheu, amar o próximo como a si mesmo, só pode fazer sentido para a gente quando a gente faz uma coisa. O que será essa coisa? Vamos fazer o levantamento do que achamos. Para a gente amar o próximo como a si mesmo, o que é importante fazer? Pode falar. Eu vou aí levar o microfone. Pode falar, vamos lá. Eu não faço palestra, eu faço comentário. Para pessoas que estão igual, quem sofre comentário? Qual que é Tchanica, matou em cima. Primeiro, é importante amar a si mesmo. E nós temos feito isso. Amar a si mesmo. Vamos olhando aqui. Aí nós vamos lá nas obras básicas, onde Kardec coloca assim, pergunta aos espíritos: qual é o objetivo da encarnação? Por que eu vim aqui? Para mostrar meu rostinho bonitinho? Para eu aprender alguma coisa na universidade? Os Espíritos nos dizem assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Mas, Adriana, o que tem a ver com o mundo de expiação e provas? Nessa pergunta que Kardec fez, com o Evangelho que nos diz amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. Nós
encarnamos para aprender a nos amar. Simples, não é? Nós encarnamos para aprender a nos amar. Quando não fazemos, a gente se rebela contra o amor universal, o amor cósmico universal, e aí isso torna-se uma expiação. A gente acha que a expiação é como um castigo. A expiação é uma ferramenta da lei amorosa do universo para nos convocar a voltar à nossa essência divina. Todos somos criados à semelhança do Criador, que é puro amor. Então, a nossa essência, que foi criada de uma forma simples, para desabrochar um amor mais complexo e mais completo, ela vai experienciando em cada momento da vida, porque não existe vida após a vida, é tudo vida. Nós partimos, deixamos o corpo físico, continuamos na vida, com o mesmo objetivo: aprender a nos amar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também fala o que é a definição de um mundo de expiações e provas. A Terra, os Espíritos respondem, a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita. Porque não somos só nós que estamos em aprendizado. Nessa faixa, nessa sala de aula, se dentro de uma escola eu tenho várias salas com o mesmo nível de estudante, imaginemos o universo inteiro, cuja variedade é infinita, mas revelando todos com um caráter comum, um lugar de servirem de lugar de exílio, vamos dizer assim, uma escola especial de acordo com aquele da necessidade do estudante, para os espíritos rebeldes à lei de Deus. E assim que Deus, em sua bondade, faz por prova, como tirar castigo, aprendizado redunde em um progresso do Espírito. Essas aqui são as palavras de Kardec, e a gente traz contextualizando o momento que a gente vive hoje. É importante a gente fazer essa contextualização, porque o entendimento da palavra na época de Kardec, na época de Jesus, já é diferente do momento que a gente entende hoje. Eu tiraria a escola, exílio por escola, porque é mais compatível com o amor do Criador, e progresso com a adaptação. Porque o progresso, a nossa melhoria é a condição de nos adaptarmos dentro de nós mesmos, dentro de condições que nos são ofertadas. Tá? Aí a gente vai dizer assim, eu aprendi determinada condição, me adaptei a essa condição de amor. Eu vou mais um passozinho na frente, me adaptei a amar um pouquinho mais. Vou mais um passinho na frente até eu fazer a consciência, minha consciência, a se expandir e compreender pelo que eu fui criado e quem é meu pai, quem é que me rege. Mas sempre buscando, isso está lá na Gênesis, uma adaptação, uma compreensão cada vez maior. Aí a gente vai transformar a nossa encarnação de expiação e provas para uma encarnação de missão. Aí eu vou ajudar com consciência os meus companheiros que estão na mesma sala de aula. Vamos pensar assim. Eu tenho uma sala de aula onde eu tenho alguns estudantes com altas habilidades. Esses estudantes numa sala de aula comum estimulam os outros. É o que Jesus fez. Ele é muito altas habilidades em muitas condições que nós não. E ele veio como coordenador e veio nos mostrar o caminho a seguir. Ele não escreveu nada, ele fez tudo. E quem estava caminhando com ele é que descreveu de acordo com o que compreendia. Por isso é importante a gente sempre atualizar a linguagem do que foi dito.
Porque quem falou foi com a linguagem que sabia expressar naquele momento. Então a gente troca exílio por escola, né? E vamos colocar progresso como adaptação e criar consciência. E quando a gente vem para a Terra, a gente tem alguns conteúdos, a gente falaria dentro de uma escola, conteúdo programático. O que é que eu vou aprender? A lei de adoração, que é se ligar ao Criador, da forma que a gente compreende. Eu vou trabalhar. O trabalhar não é só para ganhar recursos financeiros, também porque o dinheiro faz parte do nosso mundo, é uma seiva que flui para gerar mais pesquisa, compreensão, mais consciência. A lei de reprodução, que é normal, a gente vai se reproduzindo, vai trazendo oportunidade para outros virem à Terra. A lei de conservação, preciso me cuidar. Cuidar do quê? Que eu recebi o meu corpo, preciso conservar. O meu, quando eu me amo, eu ajudo a conservar dos outros. Nós temos a medicina, nós temos a psiquiatria, nós temos a psicologia, nós temos fisioterapia, nós temos hospitais especializados em grandes modelos. Para quê? Para conservação. A lei de destruição, aonde eu não preciso mais de algumas coisas, elas são não necessárias, elas são transformadas, né? Como é que diz? Nada se cria, tudo se transforma, na transmutação natural da natureza. A lei de sociedade, para que a gente aprenda a viver como irmãos, com regras, adaptações, igualdade, nos dizendo não somos diferentes, somos da mesma essência, da mesma fonte. A lei do progresso, nos colocando como nós vamos nos adaptando e vamos tomando mais consciência da vida, da liberdade. Ninguém nasceu preso, ninguém vai receber castigo. E a última e a mais importante, que reúne todas as outras, a lei de justiça, amor e caridade. A justiça de Deus é diferente da nossa. A lei de Deus, ela é amorosa. Mas o que acontece quando a gente fala justiça? A gente se arrepia. A gente fica com medo. Já não é de Deus. Tudo que gera medo não vem do nosso Criador. Porque Ele é um Pai amoroso. Né? Mas por que ainda quando eu falo justiça, eu fico com medo? Porque há milênios nós aprendemos e fomos condicionados a temer a Deus, não compreender o amor de Deus e nem amar a si mesmo. Nós somos estimulados a tudo que é para gerar medo ou castigo. Essas duas palavras não existem. Joana de Ângeles vem trazer essas duas condições e ressignificar nas nossas consciências que foram condicionadas há milênios. Imagina só, a gente vai para a escola e aí vai falando, não, Deus castiga, se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você fizer, você vai para o inferno. Aí o Espírito fala que vai com brau para as trevas. Só mudou, às vezes, a palavra. Porque a gente traz ainda, lá de trás, comportamentos que ainda nós colocamos ainda no modo que a gente vive e aonde a gente vive. A Joana vem, ela é pontual. Ela vai tirar castigo, vai colocar responsabilidade. Eu sou responsável. E as grandes teorias hoje de tratamento psicológico, eu sou responsável pela minha felicidade, pela desenvolver as minhas habilidades. Não vou receber castigo porque eu errei. Se nós seguíssemos as orientações de Jesus, não teria penitenciário. Teria-se escolas, hospitais para a recuperação das mentes que adoeciam. Não haveria apontar dedos. Ele é assim, o outro é assim, ele se merece, ele não merece. Quem somos nós? Nós não temos uma consciência completa para compreender a dor que cada um traz. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus?
essa questão está lá na lei de amor, justiça e caridade. Jesus é tão amoroso que Ele vai trazer para nós uma condição, por isso que Ele é o exemplo, o irmão amoroso, o mestre, né, de todos nós. Ele vai trazer a gente mais próximo de Deus, aonde os Espíritos dizem assim, como Jesus entendia, não é como eu entendo, como o Márcio entende, não, como Jesus entende. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei da justiça. Olha como que Jesus nos coloca a lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Ao sentido dessas palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. Ninguém ama o outro se não ama a si mesmo, porque o outro é uma projeção de mim mesmo. Se eu não me amo, eu não vou amar ninguém. Eu vou colocar vários senãos na pessoa do meu irmão para poder amar. Então, qual é a nossa grande tarefa, como diz a Tia? Amar a si mesmo. E nessa descoberta de amar a si mesmo, nós vamos aprendendo a amar o nosso irmão. A nos dedicar de todo o coração e com consciência nas atividades da vida, que são muitas. Eu tenho muitos papéis que eu desempenho na vida. Filha, irmã, para começar, né? Filha, irmã, neta, prima, sobrinha, depois esposa, mãe, avó, e assim, professora, a profissão que cada um exerce. Em todos os contextos eu vou fazer diferente, porque eu aprendi a amar a mim mesmo. Não no sentido egoístico, mas no sentido consciencial, de amar a oportunidade da vida para aprender. Por isso que para alguns é expiação, porque não aprendeu a amar a si mesmo, muito menos o maior recurso que nós temos, que é a vida. Aí a gente vive reclamando, nossa, cérebros, azar. Quando a gente entra nesse estado, é necessário buscar socorro. E nós temos socorro aqui na Terra. Nós temos amparo, nós temos recursos. Que a gente não vai entrar numa escola onde não tem recurso para eu aprender. Não é viável pelo projeto amoroso de Deus. Por essas palavras que a gente compreende de Jesus. Não é viável e não é verdadeiro. Então é importante buscar recursos para ter essa compreensão. Se eu preciso de medicação e terapia, que bom, eu tenho esse recurso aqui na Terra. Se eu preciso de outras intervenções médicas, que bom, eu tenho esse recurso aqui na Terra. Eu ligar o meu pensamento ao meu Criador e dizer, estou pronto para aprender, eu quero, do fundo do meu coração, eu ainda não sei, mas eu quero aprender. Os recursos aparecem. Porque o pai, que pai que um filho pede pão e ele dá uma serpente? Que tem sede e oferece nada. Não é condizível. Então, mais para isso, tem que estar pronto de todo o coração. André Luiz, no livro, acho que é O Preço da Vida Eterna, quando fala da casa transitória de Fabiano de Cristo, eles iam mudar aquela casa, uma casa de socorro, em umas regiões muito dolorosas, e que era transitória, não uma casa fixa. Ela vai mudando de lugar naquela região. Então, estava programado um movimento onde passaria vamos dizer assim, como se aqui fosse um tornado. Ali era uma região que seria uma força de fogo. E aí eles diziam assim, nós vamos nos preparar para sair daqui, porque vai passar esse movimento natural para diminuir as vibrações doentias dos irmãos que estão aqui. E eles estão apavorados, porque isso vai acontecer e eles vão fazer de tudo para entrar nessa casa. Só que a gente não pode. A gente fala assim,
nossa, mas como que não pode, né? Ser uma casa amorosa, não pode deixar eles entrarem, todos são filhos de Deus. Eles não estão preparados para compreender. Eles não conseguiram ainda buscar no fundo da consciência essa preparação. Aí André Luiz faz essa pergunta. Se nós somos cristãos, amamos Jesus, por que eles não podem entrar? Porque eles destruiriam por não ter consciência. Mas esse fenômeno que aqui vai passar vai ajudá-los de alguma forma. Essas consciências ficaram presas na dor e ainda não compreenderam o que eles são. E aí o sofrimento é muito intenso. Muito intenso. E aí o benfeitor diz assim, é necessário aguardar o despertar. E para ajudar esse grupo, eles jogavam as redes magnéticas para poder trazer o maior número de pessoas. E aí André falou assim, estava ali cheio, né? Não vinha cheio. Então morreu. E André perguntou, por que não vê se eles estão tão desesperados? Porque não atingiram ainda a consciência. Ainda há um tempo para isso. E Deus não é um Deus de violência, Ele aguarda o nosso tempo. É lógico que tem alguns recursos para o estudante mais atrasado, vamos dizer assim, que não compreendeu a sua essência, tem alguns recursos para dar uma acelerada. Né? E ele é usado de todas as formas amorosas. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca ao sol dos seus, as mentes mais inferiores, vamos dizer assim, as mentes mais atrasadinhas, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar propor-lhe essa questão. Ele, que era muito instruído para época, pergunta para Jesus, mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o maior e primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Se eu amar a Deus, Ele é meu Pai Criador, pessoa à semelhança dele, eu amo a mim mesmo. Se eu amar o meu irmão como a mim mesmo, ele é uma projeção minha. As duas coisas vão cair no mesmo sentido. Amar a minha essência criada por Deus. Queria amar a mim com toda gratidão. Para nós ainda é um desafio, porque a gente não aprendeu assim. Nós aprendemos diferente. Eu vou passar um vídeo. Vou esperar só um pouco, mas eu vou só dar uma introdução no vídeo. Hoje, nós temos um médico canadense chamado Igor Maté. O livro dele é um best-seller. É um livro que durou 10 anos. Durou 10 anos para ele fazer, e ele começou a trabalhar com problemas familiares, depois ele começou a trabalhar com dependência química, e hoje ele vem trabalhando, fazendo um movimento no mundo inteiro sobre trauma. E aí a gente fala assim, mas eu não tenho trauma. Alguém aqui apanhou quando era criança? Ninguém apanhou, né? Alguém ficou de castigo no grão de milho? Também não. Alguém escutou que ele recebeu muitos castigos? Deus castiga? Ficou atrás da porta. Ficou atrás da porta? Colocou o chapéuzinho de burro na escola que tinha? Levou palmatória? Existia isso, né? Já é um trauma. Porque nesse momento a gente não foi trabalhar para compreender a vida. Nós só aprendemos que se eu for eu mesmo eu recebo castigo. Então esse médico começa na escola. Ele vai observando ele mesmo e ele faz levantamentos com psicólogos, psiquiatras, prêmios Nobel, e ele começa a fazer essa intervenção. Ele recuperou muitas pessoas. E hoje ele contaminou vários trabalhadores da saúde no mundo inteiro.
e dizendo: trauma tem cura. A gente diz assim para muita gente: eu apanhei e sobrevivi. Mas nós não fomos criados para sobreviver, nós fomos criados para viver. Eu levei uns puxões de orelha e hoje, igual como que eu me dei bem. Mas é uma pessoa de coração duro. Tem um monte de problema de saúde. Problemas de saúde nos falam da nossa história. Vamos dar uma olhadinha, 3 minutinhos de um vídeo de mais de 1 hora. In the U.S., the richest society in history, fully half of the citizens have anxiety amongst young people is growing rapidly. Asthma and autoimmune diseases are on the rise as are addictions. Depression is rising, youth suicide is rising. All is going wrong. That's not how that's what it's sick. That's the really slowing. Just takes the pain away. It's easy to want to escape reality completely instead of coping with it. And so the question is, can we be human beings in the midst of civilization? Because what we call civilization demands the denial of human needs. Please welcome Dr. Every human being is its own genuine, authentic self. And the trauma is the disconnection from it, and the healing is the reconnection. Why do we get disconnected? Because it's too painful to be ourselves. So you sort of a bit like in the Matrix when Neo sees everything's made out of numbers. You look at people and you see all their trauma and damage. That's what I see. So trauma is not the bad things that happen to you, but what happens inside you as a result of what happens to you. What do you want to tell me? What comes up right now? Thank you. He was famous when Jacob Bell was close. We'll just don't do it anyway. Yeah, that's the trauma. And that was by the time you're 5 years old, you're completely alone. People are much more lonely and isolated than they used to be. Literally, it causes inflammation in the body and it suppresses the immune system. You've been diagnosed with prostate cancer. Correct. In my view, people that develop cancer have a hard time expressing healthy animals. Hillary Clinton versus Donald Trump, who are two traumatized people fighting to govern a traumatized world. That's exactly what I'm saying. And these are the people that our society rewards with power. Our schools are full of kids with learning difficulties and mental health issues that are trauma-based. But the average teacher never gets a single lecture on trauma. We need trauma-informed medical care, trauma-informed education. If we had a trauma-informed society, we have a society that looks much more compassionate. You did make a difference in my life. Thank you very much. I don't feel like I'm a bad person anymore. Hey, how are you? I just want people to see the truth. Solutions arise out of people when they confront themselves with the truth, when they're not afraid of the truth. I think the biggest thing that this whole healing journey has taught me is how to be human. Esse é o documentário que vocês conseguem acessar na internet. Sabedoria do Trauma. O que Jesus falava para nós? Amar a si mesmo, amar a Deus, amar o seu próximo como a si mesmo. Ser o que você é. Cada um de nós, foi criado para trazer a contribuição da nossa beleza. Cada um de nós tem dentro de si ferramentas que o mundo precisa de nossas ferramentas. E nós aprendemos que a gente põe o primeiro filho na linha e o resto vem atrás. Cada condição de interpretação de dor, de solidão, nós perdemos neurônios que vão fazer muita falta na interpretação da vida nos momentos para frente.
onde ele comenta que temos um enorme número de suicídio de adolescentes. Por que isso, gente? Abandono, solidão. E eu ainda ouço algumas instruções para quem está chegando na terra, os pais, jovenzinhos, para educar seus bebês. Deixa ele chorando no berço. Em uma semana ele já está dormindo sozinho. Isso é o primeiro grau. Você está dizendo para ele que se ele chorar, ele vai estar sozinho. Se ele chorar e gritar, ele vai estar sozinho. Se ele se esgoelar, ele vai estar sozinho. Depois ele fala, já estou sozinho, começa o primeiro grau. Já foi se perdendo vários momentos de interpretar a vida. Eu vim nessa terra sozinho. Não tem ninguém por mim. Começa o primeiro ensaio da solidão. Isso está no livro que ele escreve, de um psicólogo que é amigo dele, um psiquiatra canadense, que vem da mesma batida. Quem aqui, quando vê uma criança chorando ou se jogando no chão, tem vontade de dar uns tapas no mundo? Ninguém, né? Eu ainda tenho. Isso está dizendo que eu não tenho uma regulação emocional para compreender. Aquela criancinha ali não tem a maturidade do sistema nervoso central dela para compreender o que ela está sentindo. Sou eu, deveria ser um adulto, que vou lá acolher e dizer, está tudo bem, eu estou aqui com você. Isso seria um ser que ama a si mesmo. E quando olha uma pequena criação, está com uma florzinha desabrochando e eu estou ali junto. Essas crianças, já foram pesquisadas, essas crianças, elas são consideradas depois grandes gênios. Essas que receberam esse acolhimento. A NASA fez essa pesquisa. De 100% de um grupo de crianças que foram cuidadas com esse respaldo, 100 crianças, eles foram estudando porque eles queriam buscar os gênios, né? Por 25 anos. Quando chegaram aos 25 anos, 2. De 100 ficaram 2. Então, a gente não tem esse amado. Precisamos de ajuda. E aí eu lembro de um poema do seu Hugo, que eu queria depois no final que alguém recitasse. Ele fala das crianças, não é? E ele, com Schutel, aprendeu a cuidar de quê? De crianças. Ele acolheu crianças com amor, com respeito, apresentando uma oportunidade de vida. Quando nós aprendemos a amar, a nos conectar à nossa Mãe Terra, a natureza, nós desenvolvemos condições de voltar para dentro e fazer esse amor. Mas nós vivemos aqui, né? Na tela, seja aqui, e não sobra tempo para pisar na grama, visitar uma floresta, um bosque, sentar, chupar a manga do pé. A gente não faz mais isso. Desconectamos-nos da criação e, consequentemente, desconectamos-nos de nós mesmos. Como é que uma mente irritada, estressada, vai exteriorizar amor? Como é que eu vou? Gente, vamos pensar assim também. Eu perdi neurônios durante um tempo, mas os que estão ali, eles podem ocupar o lugar daqueles que se perderam. Eles podem brilhar. Eles podem refazer caminhos. A gente fala hoje de plasticidade neural. Então vamos usar esses que nós temos ainda para fazer eles trabalharem em sua capacidade máxima, para interpretar a vida com um olhar, por um óculos diferente. Mas isso vai exigir da gente muita vontade, como André Luiz, na Casa Fabiana de Cristo, por um momento de transição, pergunta por que nem todos chegam.
porque tem que ser do fundo do coração. Não pode falar assim, não sei se eu quero, está tão bom do jeito que está, então deixa eu saber como é que fica. Aí é uma escolha. Deus não é um Deus de violência. É uma escolha. Mas se vocês quiserem voltar-se para dentro de si, caminhar para uma nova jornada, uma nova estrada, é necessário fazer esse passo. Aí, nós vamos pensar assim, lá na África, nós achamos que tudo é coisa ruim, é só pobreza, é só dificuldade. Vamos voltar aqui na primeira lâmina? Olha só. Que imagem mais linda, eu estava falando com o Márcio. Que imagem mais linda, o encontro de uma criança com um jovem que aprendeu a si mesmo e está numa outra região para aprender. O que ele está aprendendo? A chupar melancia, coisa mais gostosa, se lambuzar. E aí nós vamos passar para outro vídeo que nos faz nos conectar conosco. Acho que muitos já conhecem. Crianças conectadas com si próprias, ensinando um adulto ocidental, desorientado, estava estudando aquele povoado. Se uma de nós não estivesse feliz, já não tinha graça. Agora, como somos todos, estamos compartilhando o mundo todo. Nós somos um. Nós somos um organismo todos juntos. Nossas vibrações se somam a outras. Como é que estamos? Qual é o curativo que nós precisamos fazer? Nós muitas vezes falamos que somos cristãos porque nós queremos estar nas fileiras daqueles que seguem Jesus. Mas Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. A cruz não é o castigo. A cruz é o caminho ele fala isso do caminho do Gólgota, mas esse caminho é o caminho do sacrifício da nossa ignorância, para buscar a iluminação.
Porque quando ele chega no momento da crucificação, ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Usando de violência para um cordeiro. E ele vem nos convidando, e eu fico maravilhada e vejo Jesus no trabalho desse doutor, de tantos outros que estão trabalhando aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, convidando essa reconexão. Ele traz um dado muito chocante. Ele mora no Canadá. Tinha muitos índios lá, né? E os cristãos que vieram colonizar o Canadá achavam um absurdo que aqueles índios não batiam nas crianças. Eles eram selvagens quando batiam nas crianças. E eles pegavam esses selvagens e levaram para escolas cristãs, aonde eles apanhavam, eram torturados. E o que aconteceu com essas crianças? Adoeceram, pessoas adoecidas, e outras enveredaram pelo crime. Porque essa solidão, eu venho para a terra só para apanhar, para sofrer, então eu vou fazer o outro sofrer o que eu sofri. São mentes desajustadas pela violência. Então, reaprender a nossa essência, aprender a amar a si mesmo para amar o outro, precisamos recomeçar. Porque só sentar e vir à casa espírita, seja regularidade, seja mensalmente, ou qualquer outra casa religiosa, porque o espírito é aquele que crê na vida e Deus postulados, na vida após a vida. A fala do espírito fala da multiplicidade de mundos, mas o espírita, com essa compreensão toda, muda o foco assim, ó, que é o que a Joana Adiante nos faz na proposta de vários livros dele. Eu ser um espírito livre para aprender a libertar meus irmãos. Eu amar a mim mesmo com toda a minha consciência para eu amar meu irmão. Eu vou para os meus trabalhos feliz. Eu não vou contrariar, não. Eu vou, se eu não for, eu vou comprá-lo. Vou servir sopa, se eu não digo na sopa, eu sou. Eu vou servir sopa com um olhar doce e vou abraçar o meu irmão, que hoje está numa situação diferente. Quer dizer, ele é meu irmão. Qual que é a palavra? Eu vou servir pão com todo o meu amor e vou abraçar o meu irmão. Eu vou fazer visita para aqueles que estão enfermos, que passaram por tantos traumas e não compreenderam, mas eu vou falar para ele que existe uma esperança. Eu vou vir à casa espírita com todo o meu coração, eu vou deixar que o amor de Deus passe por mim na hora do passe e contribua com os meus irmãos. Então faz uma diferença. Amar a Deus, amar a si próprio, é um movimento de reconstrução. E graças a Deus, estão tendo mentes que estão convidando as grandes, vamos dizer, os líderes, aí dizem, dependência química, tem cura. Essas não é câncer, não é a medicação só que vai curar, mas o que está por trás daquilo ali, o que ficou guardado ali dentro, que ele não pôde expressar, porque se ele expressasse, ele não seria um bom cristão. Muitas vezes a gente acha assim. É feio você dizer que tem raiva, ele está com algum problema, um espírito obsessor. Às vezes ele está com dor porque não compreendeu determinada situação. Só isso. E ele precisa falar, precisa receber um abraço. É só isso. Um filho nosso passa por esses momentos, precisa de um abraço, dizer: filho, eu não aprendi a olhar para você, nem para mim, mas vamos aprender. Nós estamos aqui. Ainda estamos aqui, tem tempo. Então, espero ter contribuído com alguma coisa, que para mim conhecer essas obras somou com a fala de Kardec, e eu acredito que esse amor infinito, essa consolação que veio nos explicar sobre a vida espiritual, a vida após a vida, continua estimulando outras mentes que não necessariamente estejam nos bancos espíritas, mas são irmãos nossos da mesma forma, trabalhando no mundo inteiro para reconectar as nossas mentes ao nosso Criador e a nós mesmos.
Imaginemos a grande sinfonia quando conseguimos fazer isso. Você lembra da poesia do seu avô? Ele fala das crianças? Eu acho que você uma vez declamou lá na casa do pão. Tem algum livrinho aqui que fala que tem essa poesia? Eu esqueci de trazer. Aí eu vou pedir para encerrar, daqui a pouco cresce, porque nós tivemos um exemplo aqui que falou do cuidado das crianças e que se propôs a cuidar das crianças com o que ele tinha, né? E ele nos tratava com muito amor a cada momento que nós chegávamos aqui. Sempre tinha uma palavra amiga, sempre tinha um movimento de esperança, não é? E é o que faz que muitos de vocês venham aqui hoje, para buscar nesse movimento que ele fez, não só aqui também, na região inteira, esse acolhimento de pai, esse direcionamento de pai, que às vezes falta para nós, e está tudo bem. Se nós ainda temos essa dificuldade, esse desafio, nós estamos buscando de alguma forma. Não achou? Pega para mim o celular desse. Às vezes o celular é mais fácil. A gente vai encerrar convidando essa mente tão amorosa, esse espírito amoroso, generoso, para que ele nos estimule, nos inspire a fazer roteiro ou a compreensão das palavras de Jesus. Fez sentido para vocês? Tem que fazer sentido para vocês, não só para mim. Cada um de vocês tem uma luz maravilhosa para ser emitida para a Terra. Nós precisamos das luzes que vocês têm, que cada um tem. Tem um vídeo de acho que é Coldplay, que ele está tocando violino. Cada momento que ele toca um acorde, sai uma luz, uma cor diferente. Eu fico imaginando, quando Deus foi fazer a criação, eu fui imaginando várias luzes, várias condições, para que o mundo vibrasse amor, para que todos nós sentíssemos pertencidos à criação. Agora nós precisamos, acender, olhar, vamos fazer um polimento. E aí a gente pede, qual é o recurso que eu posso usar? Senhor, eu não sei. Qual é o recurso que eu posso usar? Me ajuda. Esse recurso aparece. Então vai ficar como a prece final. Gente, quando vocês me convidaram para vir aqui, é tudo fora do script. Não tem nada redondinho. Fica então como a prece e a lembrança do nosso querido. Bom dia, pessoal. Que bom estarmos aqui. Minha oração. Jesus, educador da humanidade, que disseste: deixai que os pequeninos comigo venham ter. Ensina-me a formar os paladinos da justiça, do bem e da verdade. Ensina-me a ensinar o bem viver, com palavras, exemplos e caminhos. Dá que eu conduza ao porto desejado estas almas em flor. Que cada coração por mim tocado tenha um perfume bom dos rosmarinhos, e aí esteja o divino amor. Que eu nunca seja pedra de tropeço, que eu nunca escandalize uma criança, que eu saiba respeitar seu coração. Dá-me esta força poderosa e mansa, este dom de educar que não tem preço, talento, esforço, amor e inspiração. Poema escrito pelo seu Hugo em Matão, aos 12 anos de idade. A mensagem desta manhã, quando Jesus disse que um dia enviaria um novo Consolador, que traria de volta tudo aquilo que ele havia dito e um pouco mais. A Denise trouxe esse um pouco a mais.
Deuteronômio. Então, vamos agradecer de todo o coração pela mensagem desta manhã. Vamos procurar aqueles 10 itens da lei de Deus, que se a gente consegue, pelo menos numa existência, aprender e pôr em prática uma dessas leis, né? Só aí, se a gente conseguir uma, a gente vai precisar de 10, né? Então, a doutrina espírita tem como pedra base, né, a reencarnação. Porque se não houvesse a reencarnação, a gente teria que inventar, criar a reencarnação, porque senão a gente ficaria estacionado no tempo. E à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai sempre aprendendo, né? E graças a Deus, Jesus mandou esse Consolador para que os nossos espíritos pudessem caminhar um pouco mais rapidamente. A nossa gratidão, que Deus te abençoe, te ilumine, que você possa cada vez mais trazer essas mensagens que nos consolam, que nos confortam e que nos dá todo o entendimento. Nós vamos agora então passar para a segunda parte, que é a aplicação dos passes, convidando os nossos amigos, nossos companheiros para aplicar o passe. Render graças a Deus por estarmos aqui apresentando, participando num momento tão feliz, que tanto aprendizado nos trouxe. Questões que nós temos que repetir todos os dias para aprendermos realmente a amar e lembrar o tempo todo, em qualquer situação, que nós podemos amar. Basta a gente se esforçar, querer e seguir em frente, seguindo o Evangelho de Jesus. Peço, Senhor, rogo pela Tua presença nos lares que estão mais necessitados, nos presídios, nas casas, com tanto sofrimento nesse momento ainda, Senhor, para que possam receber as bênçãos desta casa, deste lar de amor criado pelo Senhor Hugo Gonçalves. Queremos, Senhor, agradecer imensamente a presença de todos que estão aqui, principalmente da espiritualidade, que tanta coisa boa nos trouxe, e que possa nos acompanhar, nos auxiliar nesses dias, nos dando força para uma semana de mais aprendizado e uma semana melhor. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, e vamos em paz.
Música